Muito boa tarde, estamos de volta, Mundial e você chegando para te fazer companhia nesta tarde de quarta-feira. E quarta-feira, você já sabe, Mundial e você fala de saúde. E hoje é disso que a gente vai falar. Você pode nos acompanhar pelo YouTube. Basta acessar também vibemundialfm.com.br. Clica no assistir ao vivo, você vai ser direcionado imediatamente para o nosso YouTube. E lógico, né? A gente está em FM 95,7 e AM 660. Estou recebendo hoje aqui para falar de saúde, para falar de um assunto bastante interessante e que te interessa aí do outro lado, que é oftalmologia. Estou recebendo aqui hoje o Dr. Renato Klingelfuss. Falei certinho. Falo bem, muito bem. Klingelfuss. Klingelfuss. Ó, tá vendo? Não falei nem tão certinho assim. Mas foi bem. Klingelfuss. E tô recebendo também a Gabriela Tomás. Bem-vinda. Obrigada. O doutor Renato, ele é oftalmologista, formado pela Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo. Tem doutorado pela USP, tem especialização em glaucoma e catarata, olha que temas importantes, pela Harvard Medical School e atualmente é chefe do setor de atendimento à catarata na Santa Casa. E a Gabriela, ela é simplesmente a residente que escolheu estar aqui. Ela é a residente de oftalmologia da Santa Casa, ela faz parte do grupo de organização do simpósio de oftalmologia que está acontecendo. Um simpósio internacional, né, Gabriela? Isso, é um simpósio internacional. Boa tarde a todos, boa tarde Boa tarde, aos Samira. dois. Muito Boa tarde. bem-vindos ao Mundial e Você. Grande orgulho o convite. A gente também está muito feliz em tê-los aqui. Gabriela, principalmente, viu? Imagina, você conseguiu trazer uma residente assim, já trabalhando o seu dom de comunicação. Mas sabe o que eu acho? Na verdade, esse evento é um orgulho para mim. Que legal. Não por mim, só por mim, claro, pela instituição, mas por eles. Porque os residentes, e eu quis que algum deles viesse representar eles aqui, eles trabalham o ano inteiro para esse evento que vai acontecer agora na sexta-feira. Então, acho que eles têm que aparecer mesmo, eles têm que contar a experiência deles, o que eles trabalham para ajudar o próximo na Santa Casa e como é que eles conseguem organizar um simpósio tão complexo, no nosso caso, um simpósio que vai envolver cirurgias ao vivo. E aí, se a Gabi quiser falar um pouquinho da dificuldade... Nossa, isso eu achei bem legal, né? Primeiro, vamos situar o nosso ouvinte. Bora. É um simpósio internacional de oftalmologia, é realizado pela Santa Casa? Isso, é realizado pela Santa Casa Tá. mesmo. Já temos hoje um pré-simpósio, isso 11 e 12, e 13 e 14 é o simpósio. Fala um pouquinho pra gente o que o simpósio traz. Ele tem temas gerais ou teremos temas mais específicos? Ou você traz assim, este ano nós vamos falar da saúde dos olhos tal. Me Tem explica. um pouco dos dois, na verdade. Tem as subespecialidades da Santa Casa, né, da oftalmologia em geral. Então, tem cursos de ceratocone, tem cursos de lente de contato. Tem o dia do Phaco Day, que é da catarata, do Blepharo Day, que é de plástico ocular. E todo ano tem um tema específico, né? Esse ano a gente está tratando da tecnologia, né, na palma da mão. Enfim, é um tema que a gente trouxe a tecnologia associada à oftalmologia atualmente. Então, a gente trabalha um pouco dos dois mesmo. Tecnologia na palma da mão. Eu já Boa. fiquei me imaginando saindo na rua com equipamento, um portátil onde a gente pode se ver de verdade, né? A gente está com uma defasagem ou uma evolução quando a gente fala de oftalmologia no Brasil? Nenhuma defasagem. Que a gente bom, hein? é competitivo em qualquer área do mundo, na verdade. E a gente usa esse simpósio, o nosso evento, especificamente eu vou falar um pouco do meu evento, a Gabi pode falar do geral, mas o nosso evento, a qual a gente está organizando, são cirurgias de catarata ao vivo. A gente traz os melhores cirurgiões, e quem escolhe os cirurgiões são os residentes. São cirurgiões que vêm de outros estados, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, esse ano. E aí a gente junta essas pessoas para casos desafiadores. Então, na hora que a gente coloca pessoas muito competentes para fazer cirurgias muito difíceis, a gente mostra realmente o ensino da técnica cirúrgica. E os laboratórios e as empresas que fomentam esse congresso, elas investem em tecnologia. Então, a gente vai ter a chance de fazer a inauguração de várias novas tecnologias que não foram usadas no Brasil ainda. Olha! Então, a gente consegue ajudar pessoas que têm casos muito difíceis, que vão precisar de cirurgiões muito experientes e que tenha recursos técnicos muito altos. Então, a gente está com alta tecnologia,
alta performance médica, e aí com isso alto resultado numa pessoa que teria muito pouca chance de ter um alto resultado, a não ser nesse dia desse evento. Uau! E esse evento, ele é aberto ao público? Ele é para um grupo específico? Como que é direcionado? É direcionado para o público médico e de maior interesse oftalmologistas, né? Mas quem quiser pode participar. É só fazer a inscrição no simpósio e no curso da faculdade mesmo. Pode ser acessado pela internet mesmo, colocando Simpósio Internacional da Santa Casa de São Paulo, ou pelo Instagram também, procurando da mesma forma. Ele dá o link. Ele dá o link Qualquer e a médico, inscrição. Né? Qualquer Sendo oftalmo médico. ou não, Sim, pode participar, porque é um leque de interesses. Sim, sim. E isso tem uma coisa que é muito legal. Esse evento feito pelos residentes, ele é para os residentes do Brasil inteiro que possam vir. A gente já fez isso com o link aberto na pandemia, e aí as pessoas não tinham nem que se inscrever, era só você entrar no link e ver as cirurgias, mas esse ano as pessoas vão ter que vir porque a gente vai juntar duas coisas muito interessantes, que tem um atrativo muito legal para a cidade de São Paulo e para quem vier a São Paulo. Então, assim, os residentes, fazendo para os residentes não pagam. Então, a gente quer que ensinar mesmo. A gente não quer que a pessoa que está em formação tenha custo, e sim tenha ganho só. E a gente conseguiu trazer esse evento, isso foi uma conquista nossa. As cirurgias serão transmitidas dentro do planetário. Nossa! Do Ibirapuera, Então, assim, Se eu fosse médica, oftalmologista, fora de São Paulo, eu já vinha para São Paulo agora. Você pode juntar uma parte turística, né? E a gente vai conseguir, a gente está dando um pequeno spoiler aqui, isso em primeira mão, a gente vai contar a história da cirurgia de catarata através das estrelas. Boa pergunta. Boa pergunta. Que você pensou. Como, né? A gente vai fazer o seguinte, a gente vai contar quando foi feita a cirurgia, como foram feitas as evoluções da cirurgia, projetando o céu daquele lugar naquela época. Então, por exemplo, o Planetário de São Paulo me disponibiliza 10 anos para trás, 10 anos para frente. Tá. Então eu vou colocar nessas datas que são históricas para a cirurgia de catarata o céu daquele lugar naquele momento. Ai, que legal isso! E terão transmissões ao vivo também de cirurgias? Sim, vão ser 12, né, Gabi? Vão ser 12, exato. 12 cirurgias ao vivo. Sim. Casos bastante complicados e casos não tão complicados, mas com alta tecnologia. Então, lentes de alta performance, que são lentes que são novas, que eu te falei, são lentes que nunca foram usadas no Brasil. Ou novas técnicas cirúrgicas também, que serão apresentadas. E as também. Novidades não param de aparecer, né, Gabriela? Você que Não. está aí começando na carreira, é impressionante. Quando você aprendeu uma, já chega a outra. Já chegou outra. Você falou da catarata. A gente tem um negócio que é muito legal sobre novidade, que também é mais um spoiler. A gente tem um projeto na faculdade, é o pessoal da retina, que é um pessoal com os albinos. Isso. E o albino tem muita dificuldade com a luz, porque ele não tem pigmento na íris. E agora eu vou ao laboratório, representando uma empresa alemã, ele conseguiu a validação dessa prótese, que é uma prótese que é um implante de uma íris artificial, e a gente fez esses implantes nos albinos da faculdade, e as pessoas que estiverem no planetário vão poder ver a cirurgia sendo feita, o resultado da cirurgia sendo feita, da primeira implante oficialmente feito por essa empresa no Brasil. Implante de íris. Íris artificial. Então a gente vai colocar um tecido iriano protegendo, claro, não é a ideia de mudar de cor, tá? Isso não é nenhuma intenção de quem faz isso. É por trás da íris natural, protegendo da luz aquele paciente. Nossa, Então, que show isso. Sim, muito legal. Muito Me legal. diz uma coisa, quando utiliza uma prótese artificial, vocês estão utilizando também células-tronco? Não, Nesse isso é caso, um tecido não. artificial, não tecido natural. Nada. Não, então, na hora que a gente remove o cristalino na cirurgia de catarata, que é o nosso setor ali, a gente tira o cristalino com a catarata, implanta uma lente, que é como uma cirurgia corriqueira de cirurgia de catarata, a técnica é você tirar o cristalino e colocar uma lente. E aí, em cima dessa lente, a gente coloca o tecido iriano artificial. Muito bem. É. Você falou da catarata. Vamos falar um pouquinho desta questão. Bora. Posso falar que é doença? É uma doença de É uma envelhecimento. doença, né? É uma doença de envelhecimento. Tem algumas situações que às vezes eu até evito chamar, né, de doença. Mas vamos lá. A catarata, ela aumentou muito o diagnóstico, né? No Brasil? São alguns fatores porque aumentou. Catarata, pra você ter uma ideia, e pra quem tá vendo a gente, é a cirurgia mais feita no ser humano. No mundo. No universo. Qual que é o procedimento mais feito em uma pessoa? Catarata. E mesmo assim nós estamos devendo para a humanidade. Tá. O que quer dizer o quê? A gente produz mais doença do que a gente trata. Especialmente em um país pobre.
Então, assim, se a gente pegar nosso país, ou os países pobres, a principal causa de cegueira é uma doença reversível e tratável. Que é a catarata. Que é uma vergonha, que é a catarata. Então, assim, a gente tem uma condição social a investir. Então, nosso papel, nossa casa é um papel social. Então, a gente tem que... O papel disso aqui é educacional mesmo, que a gente possa fazer com que as pessoas busquem o diagnóstico. Por que aumentou o diagnóstico? Primeiro porque a técnica cirúrgica melhorou muito. Gabi, se você vai falar, você me interrompe. Fica tranquilo. Primeiro que a técnica cirúrgica melhorou muito. Então, a gente consegue fazer cirurgias mais precocemente, com mais segurança. Tá. Antigamente, só que o paciente ficasse cego para que ele fosse operado, porque era tão ruim a cirurgia que o que ele ganhasse estava bom. Hoje em dia não, a gente reabilita as pessoas. As lentes são muito mais modernas, a gente tem lentes que aumentam a função visual e não só a quantidade. Então a gente tem lentes que dão independência, por exemplo, lentes que são multifocais, lentes que podem liberar o uso do óculos em 90% do tempo dos pacientes. Então, para casos indicados que possam receber essa lente. Então, primeiro, a cirurgia ficou mais segura. Segundo, as lentes ficaram mais interessantes para substituir e pôr aquele cara que estaria fadado a ficar esperando o envelhecimento voltar à atividade esportiva, física, intelectual, ou o que for. Rejuvenesce! E o terceiro fator, claro, rejuvenesce mesmo. E o terceiro fator é que a população está envelhecendo. Sim. Então, conforme a gente fica mais velho, mais chance de catarata. E aí, mais número de pessoas que vão ter catarata. Tem sentido. Uhum. Muito bom. E a glaucoma? Glaucoma é importantíssimo, né? O glaucoma é o seguinte, glaucoma é uma causa importante, talvez a segunda causa mais importante de cegueira irreversível no universo. É irreversível? Se você ficou cego, sim. Então, qual que é o truque do glaucoma? É o diagnóstico precoce. E como é que você faz diagnóstico precoce? Não dá para você ser diagnosticado a não ser por um médico. E aí, por isso que a consulta ao oftalmologista é importante. Esse profissional, ele vai ter que olhar duas coisas muito iniciais para poder caminhar. Um é analisar o nervo óptico, e a doença está no nervo óptico. Ela não está só na pressão do olho, mas outro fator de risco é a pressão do olho. Então, você escolheu um exame para fazer no metrô, eu quero fazer uma campanha de glaucoma no metrô. É fundo de olho. É um exame de fundo de olho para ver o nervo. Então, tem alguns outros fatores de risco. Mas o glaucoma, metade dos glaucomas do universo não foram diagnosticados. Então, por que o paciente não vai ao médico ou porque o médico não faz diagnóstico? Então, a gente tem que incentivar os dois lados. Que a gente aprenda a fazer diagnóstico de glaucoma como médico e incentive as pessoas que não tenham nada irem ao médico para fazer prevenção. E qual é a idade disso, né? Quanto mais velho, mais risco. Okay. Então, assim, se você tem uma pessoa na família com glaucoma, aumenta muito o risco. Por exemplo, você tem um pai ou uma mãe, você vai triplicar o teu risco. Então, quanto mais velho, mais chance. Quanto mais velho com alguém na família, mais chance ainda. Você tem um irmão com glaucoma, você aumenta em 7 vezes o teu risco. Então, tem um caráter genético e tem um caráter de envelhecimento. As duas coisas juntas, que procure seu médico, porque você não vai sentir nada. A hora que você sentiu, já está tarde. Então, por isso que a consulta preventiva na oftalmologia, especialmente a partir dos 50 anos, ela é fundamental que seja anual. Anual. E aí quem vai dizer se vai ser mais cedo ou mais tarde, ou mais precoce, ou vai ser menor essa distância é o médico. Tá, a pessoa, ela quase não vai ao oftalmo, ela enxerga muito bem e o avançar da idade, o passar dos anos, já é um motivo para que a gente marque uma consulta. Isso mesmo. Você tem que fazer prevenção. Você vai ao seu médico, porque as doenças são silenciosas. Então, e aí você não tem como reverter. Aí você está pensando na célula-tronco do futuro, mas por enquanto a gente não tem. Não, ok. Então a função de quem te diagnosticar vou estancar essa situação. E aí tem algumas formas de tratar. Inicialmente com medicação, que é colírio, igual tratar hipertensão arterial ou diabetes. Uhum. Tem laser que pode fazer para baixar a pressão. Tem cirurgia, tem algumas coisas, alguns caminhos. Mas aí é muito importante que você tenha a prioridade adequada pelo médico, né? E muita gente acaba não indo com medo da cirurgia, né? Mas as cirurgias, elas estão bem avançadas e são rápidas com recuperação. Depende da cirurgia que você está falando. Mas assim, a cirurgia de catarata é uma cirurgia que, hoje em dia, ela é muito segura. Ela tem alta sofisticação tecnológica. A gente tem equipamento para fazer a cirurgia que é altamente tecnológico, microscópios bastante sofisticados, e isso transformou a cirurgia em muito segura. Não é uma cirurgia fácil. A Gabi pode falar a experiência dela aqui como aluna. É bem complicado, na verdade, é bem difícil. Quando a gente começa na residência, a gente começa com uns passos, né? Uns steps que a gente tem que fazer. Então, a gente demora bastante até conseguir fazer uma cirurgia inteira. Então, depois eu acho que fica mais automático, claro.
Mas é uma cirurgia que é bastante complexa, difícil, e em alguns pacientes ela se torna ainda mais dificultosa, dependendo da origem da catarata. Por exemplo, cataratas traumáticas, que devido a alguma porrada, alguma coisa, bateu, são cataratas mais complexas, porque não tem todo o suporte que um olho que não sofreu trauma tem. Então, isso tudo envolve na complexidade da cirurgia. Então, tem vários tipos de catarata? Vários tipos de catarata. Tem cataratas congênitas, né? As crianças nascem com catarata. E aí tem vários tipos. Mas a mais comum é a de envelhecimento, é a de senil. Aí, então, a técnica se tornou muito segura, e aí o cirurgião experiente vai ter mais chance de melhor resultado. Voltando para o glaucoma, a cirurgia mais tradicional de glaucoma, que é a mais feita ainda, é uma cirurgia feita em 1947. E nada foi feito melhor. Então, o glaucoma está evoluindo muito. Evoluiu muito o laser, agora tem algumas próteses que vão evoluir, que são alguns stents que você implanta dentro do olho, e algumas técnicas menos invasivas que podem substituir a cirurgia mais aberta. Então, a cirurgia de glaucoma é uma cirurgia que ainda vai desenvolver muito. E aí tem um investimento muito alto da indústria nisso. Independentemente da consulta ao oftalmo, no meu dia a dia, como eu devo cuidar da saúde dos meus olhos e de que forma eu posso prestar atenção quando está ocorrendo alguns probleminhas? Tá, eu acho que primeiro é muito importante, assim, a gente recebe bastante paciente, assim, nas triagens, nos primeiros atendimentos no hospital, que eles falam, eu só percebi que eu estava enxergando mal porque eu fui renovar minha carteira de motorista e não consegui enxergar. Então, ou eu tampei meu olho e aí percebi que eu não enxergava do outro. Então, acho que coisas tão simples assim, né? Você tampar um outro olho, saber se você enxerga igual dos dois olhos. Parece simples, mas as pessoas não fazem isso. Então, prestar atenção no seu dia a dia, como é seu olho, se o seu olho é diferente do outro. Ir nas consultas regularmente. E a consulta do oftalmologista não é só renovar seu óculos. Como a gente estava falando, é fazer o fundo de olho, precisa ser feito, aferição da pressão, se necessário. E eu acho que esses são cuidados básicos. E assim como precisa ir anualmente, depois dos 50 anos, acho que tem que prestar atenção também nas crianças, que as crianças não vão ao oftalmologista como vão no pediatra. E elas precisam, no primeiro ano de idade, elas precisam ir ao oftalmologista. Tanto para detecção de doenças precoces, como tumores intraoculares, que ficou bem famoso esse ano, por conta do Thiago Leifert com retinoblastoma, quanto para a gente diagnosticar erros de refração que a gente consegue ajudar o desenvolvimento ocular dessa criança. Que se a gente perder o timing desse desenvolvimento, a gente não consegue mais recuperar o desenvolvimento ocular dela. É como ir ao dentista. Sim. Do mesmo jeito que a gente já está se habituando, né? Eu acho que boa parte da população, a gente sabe que a população de baixa vulnerabilidade tem grande problema quanto a isso, mas tem questões sociais aí a serem resolvidas. Então é como no dentista, né? A gente vai todo ano para ir resolvendo as questões. E criança tem que ir também. A sua profissão, jornalista, você passa o tempo inteiro lendo. Então imagina o seguinte, tem alguns estudos mostrando que você não pisca direito. Porque você está atenta, quer dizer, quando a Gabi vai operar uma pessoa, ela pisca muito pouco, porque ela não quer perder aquele momento. Por causa da concentração. Concentração. E você, no seu dia a dia, lá digitando, escrevendo, lendo, você também. Então, assim, olho seco é uma demanda muito grande, quer dizer, a gente tem uma dificuldade, ar-condicionado, ato de piscar. Computador? Computador. Aí a Gabi pode falar um pouquinho, já que ela falou de criança, a gente estava tendo uma epidemia de míopes no universo. Que já começou a acontecer na Ásia, por conta de alguns anos antes da pandemia, por conta do foco de perto em crianças, uso de celular e tablets. Agora, com a pandemia, isso ficou muito maior. Então, assim, imagina que a gente chegou ao ponto de achar legal mandar o teu filho olhar pra TV, que é longe. Tipo, antes você mandava assim, teu filho, vai brincar lá fora. Agora a gente manda o teu filho, olha na TV, pelo amor de Deus, porque a Gabi vai explicar por quê. Porque isso, nas crianças... Conta aí, Gabi. Sim, porque alguns estudos de progressão de miopia mesmo... falam que o uso da visão muito de perto acabam estimulando alguns neuroreceptores que desenvolvem a miopia, o crescimento desse olho, né? Então, tanto a luz solar, luz natural, quanto atividades para as crianças olharem de longe, que é o que o doutor estava falando, estimulam essa doença não progredir tanto nessas crianças míopes. Então, precisa ser estimulada essa criança olhar para longe, ir para
fora de casa, brincar fora. Isso tudo, assim, realmente provado já em estudos mais novos. Ampliar horizontes, Mas né? olha a loucura que ela falou. Sabe qual foi o resultado do estudo? Porque, assim, o nível de luminância que inibe esse receptor está no sol. É a luz do sol. Não é essa luz aqui do estúdio, por exemplo. Então, qual foi a loucura da conclusão do estudo, tá? Põe teu filho para brincar lá fora. Pois é, coisa que a gente fazia... Isso. Sobe da árvore, meu Facinho. filho. Então... Então, assim, o simpósio vai falar de tudo isso, de todos os tipos de abordagem na saúde ocular. O nosso foco específico é as cirurgias ao vivo, que vai ser no planetário, mas todo o simpósio está abrangendo tudo que a gente está conversando. Glaucoma, doenças de oftalmopediatria, doenças de retina, estrabismo, catarata, enfim, toda a área da oftalmologia que a Santa Casa tem. Essa casa sendo um sistema de saúde aberto à população. Aberto através de uma via que vem pelos postos de saúde. Tem um caminho que não É encaminhado, é isso? É encaminhado. É encaminhado porque tem um sistema de triagem através dos postos que chega lá pra gente. Que senão não daria conta, né? Sim. A gente já tem dificuldade, porque como é um hospital de maior técnica e maior refinamento cirúrgico, os casos que vão pra gente são os casos mais complicados, que não conseguem ser resolvidos na base. Então, a gente também tem dificuldades em absorver toda a demanda normal, vamos chamar assim, entendeu? Você disse que terão cirurgias sendo feitas no planetário. Quer dizer, eu vou poder olhar para as estrelas e checar a cirurgia, né? Essa cirurgia vai acontecer na Santa Casa com transmissão direta? Essa cirurgia é feita num centro cirúrgico que representa a Santa Casa naquele momento. Aí ele cede esse centro cirúrgico para o evento, mas representando a instituição, que é o Centro Cirúrgico Bela Vista, e aí de lá a gente faz uma transmissão pela internet, e aí as pessoas no planetário vão ver a imagem da cirurgia como se fosse no microscópio. Então na cúpula do planetário ela vai estar vendo o olho projetado como o cirurgião está vendo. Que fantástico! Fantástico. Isso não pode ser só para médico, eu já quero ver. Você também, Patrícia? Nós fizemos essa versão há 3 anos atrás num cinema, com cirurgias 3D de oftalmologia. Eu de óculos, assim, que bonito! Que avanço, né? Levando a modernidade para o centro cirúrgico, cada vez maior. Não só em equipamentos cirúrgicos, mas também de... como é que eu vou te dizer? Entretenimento, porque a gente está olhando e está aprendendo. Mas trazer a minha ideia, quando eu pensei no planetário, e eu não conseguia alguns anos atrás, eu fiz no cinema por isso. A ideia foi tua? As duas são minhas. As loucuras que você vê aqui são duas minhas. Os meninos têm que fazer o que é a minha loucura. Então eles trabalham e eu fico pensando em loucura. Mas quando eu inventei o cinema, todo mundo falou, vai ser impossível. Mas naquela época eu tive que colocar um satélite até, foi mais complicado ainda. Muito bom. Agora eu falei, vou fazer no planetário. E os meninos falaram assim, vamos planetário, vamos fazer no planetário. Então, assim, trazer o parque, qual é a minha ideia? Trazer o parque para a ciência para o parque da medicina, é muito legal, porque a cidade é muito bonita, o parque é muito bonito, e nós estamos no anfiteatro, quer seja no centro de convenções ou no parque. Por que não no parque, né? Por que não no parque, né? Sim. Que 4 dias maravilhosos, né? Para quem muito for legal. participar. É legal. Que é muita novidade também, né? Eu quero que vocês voltem depois, ou mandem alguém para mim, para contar quais são as novidades que surgiram. Novidades mesmo, né? Porque eu acho que a oftalmologia, ela tem que ser mais divulgada, não só a gente falar, vai no oftalmo, mas a gente começar a dar confiança para que as pessoas possam ter a coragem de fazer uma cirurgia, possam ter não fugir, né? Eu não quero um médico, esse cara de branco perto de mim, sabe? Sim. Assim, tirar um pouco desse estigma. O programa está quase terminando, quero que você não convide para ir, né? Mas que você dê um apanhado geral desse simpósio pra gente. Claro. É um trabalho, né? Um projeto feito com trabalho de muita gente. É um trabalho bem árduo, mas é muito gratificante a gente apresentar isso no fim. Então, a gente agradece muito a oportunidade, porque a gente aprende muito. Como residente, a gente aprende demais, organização, tudo. E eu particularmente fico muito feliz, porque é uma parte assistencial que a gente fornece para a população incrível, conectada assim com essa ensino e pesquisa que é fundamental, né, hoje para a saúde e para a medicina. E eu fico muito feliz de fazer parte disso. Eu agradeço muito ao nosso chefe, porque sem ele realmente isso não funcionaria, não daria certo. A gente agradece muito o esforço dele, porque pra gente é incrível, é uma experiência realmente surreal lidar com tudo isso, porque não é fácil.
A gente agradece muito, Totó. Agradecimento em público da Isso. Gabriela Tomás em nome de todos os Em nome de todos os residentes, de todos os pacientes, inclusive, porque envolve muita coisa mesmo. E todo mundo se esforçando, os médicos que vão operar sexta, muita gente vindo de longe, e a gente agradece imensamente. E a gente a agradece vocês também, também. pelo Imagina. espaço terem Sem dúvida. fornecido. Obrigada. Imagina. E a gente agradece também, né? Porque quando também vem profissionais de fora, a gente também fica agradecido, né? Porque é sinal de que é um trabalho que está dando certo. E você vê que tem o Tem Brasil confiança. inteiro com gente boa. Graças a Deus. Então a gente não está centralizado só em São Paulo. Sim. Então a gente está mostrando que o Brasil vai ser coberto por bons médicos em todos os lugares. Então a gente tem que mostrar isso também para as pessoas, né? E isso é importante falar, né? Então, você falou da Santa Casa, o atendimento é pelo SUS? Sim, Isso. totalmente pelo SUS. Totalmente pelo SUS. Então, Isso. não tem desculpa, gente. A gente sempre dá um jeitinho, vai no posto de saúde. Os Isso. médicos também têm que ser orientados, como você disse no começo, a fazer um encaminhamento, né? O encaminhamento certo é o grande jogo, porque assim, a gente acaba perdendo tempo para essas pessoas serem encaminhadas de forma errônea. Então, ali na triagem é importante também que o triador seja um cara que seja consciente do que está fazendo. Então, aí a base ajuda muito a gente, porque a gente não pode lotar o nosso sistema quaternário de coisas que a gente não vai conseguir absorver. Sim. Mas não tenha dúvida, o paciente tem que ter acesso. Muito bom. E o Jean já fez aquele Eu vi. joinha aqui assim. Eu vi. Não vai dar nem tempo de falar pra ele. Fala a tua mensagem. Já falou, né? Obrigada, viu, Obrigada. Renato? Obrigada, Gabriela. Você, Obrigada. Sucesso. Tô ansiosa pra saber o resultado desse Contaremos, episódio, tá? contaremos. Tô com vocês aqui, viu? Obrigada, Vou tentar viu? acompanhar tudo pelo Instagram. Obrigadão. Obrigada, Obrigada. viu? Mundial, e você vai ficando por aqui. Eu volto daqui a pouquinho. Tem Jornal da Boa Notícia. E amanhã, 16h30, tem Mundial e você. Um grande beijo e até lá.